Fala, irmãos, a paz do Senhor Jesus. O caminho de Deus é diferente do nosso. Muitas vezes, aquilo que a gente pede, aquilo que a gente deseja, não é de acordo com a vontade dele. Quando pedimos de acordo com a vontade de Deus, isso de fato acontecerá. Olha que interessante. Quando Deus estava guiando o povo, fugindo do Egito no deserto, olha que situação, Faraó e o seu exército vindo, e o povo se depara com o mar. Imagina o povo incrédulo. O que eles deviam estar falando? Ô Moisés, ô Arão, né? O que está acontecendo? Né? O que o seu Deus, o que o vosso Deus está fazendo conosco? Né? Imagina o que se passou pela cabeça dos incrédulos. Só que o caminho de Deus não é o nosso. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Deus, ele manifesta o seu poder na fraqueza. Ou seja, aquela situação de estava tudo perdido foi o propício para Deus manifestar a glória dele. Porque humanamente falando, era loucura. O que Deus está fazendo? O que o seu Deus está fazendo, Moisés? O que o seu Deus está fazendo, Arão? Humanamente falando, loucura. Só que a loucura de Deus é maior que a sabedoria dos homens. Olha que coisa linda. Deus, ele sopra o vento e abre o mar. Ou seja, quando a gente começa a entender, quando a gente vê a coisa acontecendo, tá? Quando você decide crer na palavra de Deus, você vê que o caminho de Deus é melhor que o nosso. Você vê que o que parecia, né, ser desagradável, na verdade não é. Na verdade é Deus, ele cumprindo a palavra dele, ele fazendo da fraqueza uma oportunidade para manifestar o seu poder. E continua, porque até a jornada para a terra prometida, tá? Deus, ele não vai de uma forma comum. Ele leva o povo para o deserto para atravessar ou seja, humanamente falando, é loucura. Aquela quantidade enorme de pessoas atravessar o deserto. Humanamente falando, é loucura. Só que Deus, ele manifesta o seu poder nessa situação. Você vê a coluna de fogo, você vê a nuvem. A gente sabe que, infelizmente, na história a gente vê que, né, a maioria ali, incrédulos, rebeldes, né, voltaram para a idolatria, né, tomados, né, pela cobiça, né, de querer, né, exigir de Deus, né, cordonize. Deus mandou. Lembra do que eu falei? Que Deus muitas vezes ele manda aquilo que ele concede aquilo que a pessoa até deseja, só que para ficar provado que aquilo é ruim e não bom. Então Deus vai, você quer esse caminho? Você quer a sua vontade? Então tome cordonizes. E você viu o que aconteceu. Você viu que não resultou em algo bom. Tá? Está registrado. Tá? Então eu estou impressionado com a forma de Deus trabalhar. Eu estou impressionado. E quando a gente entende, quando a gente decide crer, quando a gente percebe que a vontade de Deus é melhor que a nossa, tá? Tudo vai fazendo sentido. E só que não é uma coisa, Deus, ele não vai obrigar. Você não gosta, você não quer e pronto, né? Como se fosse uma coisa sádica. É óbvio que no começo, né, a gente não gosta, a gente não quer, tá? Mas Deus, ele vai trabalhando, ele vai tirando as escamas, tirando as vendas, né? Ele vai mostrando que o caminho dele é o melhor, é o único, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável a vontade de Deus é. E ele vai movendo o coração, vai amolecendo, né? Vai realmente nos atraindo para a vontade dele. Tá? Isso, obviamente, quando a gente busca, tá, a vontade dele. Mesmo quando a gente não busca, tá, Deus, ele está ali, ele mostrou. E Deus, ele vai concedendo, né? A pessoa ficar ali na teimosia, a pessoa quer ficar teimosa, né? Mas chega um momento, tá, que a pessoa, ela continua, por mais que ela, né, não concorde, não quer que seja a vontade de Deus, mas em algum momento ela vai chegar ao entendimento, Deus vai convencer ela que é, tá? E Deus convencendo a pessoa, ela vai aceitar. Então é algo assim que é impressionante a forma de trabalhar, né, a forma que Deus trabalha. A gente sabe que antes da fundação do mundo, nós sabemos disso, só que
é interessante que tem coisa que a gente vai ver que Deus está trabalhando, né? Você está numa situação, você está querendo uma coisa, você está... Cara, quando você for enxergar realmente o plano de Deus para sua vida, você vai ver que Deus já estava trabalhando, tá? Puxa, então quer dizer que aquela situação ali, tudo aquilo ali foi já Deus trabalhando. Foi. Aí você percebe, você começa a enxergar. E muitas coisas, né, ruins que aconteceram nas nossas vidas, a gente sabe que tem coisa que foi, né, escolha nossa, burrada, realmente decisão errada, tá? Mas muitas coisas, até coisas realmente, né, ruins, foi Deus, não que Deus foi lá, pronto, eu quero isso para você, eu desejo, não. Mas Deus, sabendo da teimosia humana, então Deus ele vai, né, concede, permite, envia. Deus ele corrige e castiga quem ele ama, a quem ele tem por filho. Ou seja, todo filho tem uma correção de um pai para que o filho ele venha o que sofrer, para que Deus venha, Deus atira ou não, para que o filho não venha sofrer lá na frente. Ou seja, sofra agora, para que lá na frente você possa cantar o hino da vitória. Então muitas vezes a gente passa por essas situações de amargura, tá? Minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. A prova acabou, agora é só vitória. Então assim, é o que a gente compreende ao decorrer. Então cada um tem, né, um entendimento, cada um tem um nível de teimosia, né? Deus ele trabalha, tá, na vida de cada um. Mas o importante é que nós venhamos, tá, reconhecer, não resistir ao Espírito Santo, não resistir a Deus ele convencer, porque quando Deus ele convence, tá, é fato. Você contra fatos não há argumento. Quando Deus testifica, tá? Então tem coisa que Deus ele não vai chegar na hora, pronto, testifiquei, pronto, Ele vai estar dando sinais, vai estar indicando, ele vai estar falando de diversas maneiras. Muitas vezes a gente não vai estar entendendo, tá? Mas vai chegar um momento que você vai compreender. Tem vezes que Deus ele trabalha de diversas maneiras. Ele pode chegar, tá? Pronto, é isso, pronto. Já está ali claro, tá? Mas às vezes, né? Deus ele vai trabalhar de acordo, né? Ele vai permitir que a pessoa, né? Ela venha tomar decisões, né? Deus ele vai estar ali direcionando, né? E a pessoa vê, para a pessoa chegar à compreensão que a vontade dela não é boa, perfeita e agradável, mas sim a vontade de Deus. E nós passamos a sonhar os sonhos de Deus a partir quando somos convencidos por Deus. Nós entendemos que a vontade dele é melhor. Ou seja, nós passamos a sonhar os sonhos de Deus. Ou seja, Deus realiza os nossos sonhos, sim. Só que os nossos sonhos têm que estar alinhados com os sonhos de Deus. Por isso que Jesus falou, tudo o que pedir na oração, crede e recebereis. Mas ele também falou, Jesus também falou, seja feita a tua vontade, ó Pai. Ou seja, tudo que pedir segundo a vontade de Deus. Então, existe uma sintonia entre a vontade de Deus e os nossos pedidos. Eles têm que estar em sintonia, têm que estar de acordo. Porque por si só, nós não temos o poder, a capacidade de definir situações grandiosas na nossa vida. Não tem, nós temos sim a capacidade, realmente, de inteligência. A gente sabe, né, que, né, o sinal está fechado, você não vai atravessar, né? A gente toma essa decisão, entende? Muita coisa, eu não vou comer isso aqui, porque isso aqui, sei lá, né, pode me fazer mal, não sei. Né, muita coisa a gente realmente, tá? Mas tem coisas grandiosas, tem muitas decisões na nossa vida que ela requer, tá? A gente seguir a voz de Deus e a gente passar a sonhação de Deus. Mas tudo isso para a glória dele, e não é um egoísmo, porque Deus sendo glorificado, nós vamos se alegrar com isso, tá? E Deus sendo glorificado é uma coisa que vai refletir, que vai automaticamente nós temos benefício de Deus ser glorificado. Não é questão que a gente está interessado somente no benefício. A gente quer que Deus seja glorificado, mas também não é uma questão que pronto, Deus tem que ser glorificado e a gente, né, não vai ter nenhum benefício com isso. É uma questão natural, tá? Se a vontade de Deus é feita, logo tudo ocorre bem para nós. Logo nós ficamos satisfeitos na vontade dele. Logo nossos sonhos são realizados porque sonhamos os sonhos de Deus. Ou seja, existe uma sintonia, uma harmonia, entende?
Então, irmãos, é isso. Fiquem todos na paz de Senhor Jesus. Graças a Deus, glórias a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.